pensa só. E se o futuro da economia global, quem sabe até uma renda básica para todo mundo, já tivesse sendo testado? E o mais louco, por acidente, numa ilhazinha no Caribe. A história de como um simples ativo digital de 2 letrinhas está mudando as regras do jogo? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a grande pergunta. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas olha, os números que a gente vai ver daqui a pouco mostram que o modelo para uma nova economia, uma economia movida por IA, talvez já exista. E o mais incrível é que tudo começou com uma baita sorte geográfica. Então, para a gente entender essa ideia, que parece meio maluca, a gente precisa primeiro dar um pulo num lugar de verdade, a Ilha de Anguila. É um paraíso no Caribe que, sem querer querendo, acabou virando a prova viva de que uma economia digital pode sim sustentar o mundo físico. Primeiro, vamos ter uma noção da escala. Em Anguila, moram cerca de 16 mil pessoas. É uma comunidade bem pequena, e é isso que faz os números que vêm por aí serem ainda mais impressionantes. Então, guarda bem esse número, 16 mil. E é aqui que a coisa fica interessante. Anguila, por pura sorte, recebeu o código de país .ai na internet. Com essa explosão toda da inteligência artificial, a grana que eles fazem com o registro de domínio simplesmente disparou. Pulou de uns 35 milhões de dólares em 2023 para uma projeção de 65 milhões em 2025. É uma dinheirama digital que caiu do céu, literalmente. Ok, mas o que essa grana digital significa no mundo real, né? Bom, esses 65 milhões de dólares são tipo 16% de toda a economia da ilha. E mais, eles bancam quase metade do orçamento do governo. Pensa só nisso. Escolas, estradas, hospitais, tudo pago com dinheiro de um ativo que é puramente digital. Não tem exportação física nenhuma envolvida. E esse gráfico aqui resume tudo de um jeito perfeito. Olha só, quase metade do bolo do governo de Anguila não vem mais de turismo ou dos impostos normais. Vem do registro de domínios. É uma nação física, de verdade, sendo bancada por um recurso digital. Então, o resumo da ópera aqui é bem claro, né? Em Anguila, a gente tem uma força de trabalho digital, os nomes de domínio, sustentando uma população de gente de verdade. Aí vem a pergunta que muda tudo. E se a gente conseguisse escalar esse modelo? E se no lugar dos domínios a força de trabalho fosse de agentes de IA? E se a população não fosse de 16 mil, mas de 8 bilhões de pessoas? Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. A gente vai pegar esse modelo de Anguila e aplicar ele para o planeta inteiro. É um experimento mental que a gente está chamando de Projeto IA.xyz. A ideia principal aqui é entender a diferença brutal que existe entre o mundo físico e o mundo digital. Funciona assim. No mundo dos átomos, o nosso mundo físico, o crescimento é devagar, é linear. Os recursos acabam. Você não consegue duplicar um carro do nada, certo? Agora, no mundo dos bits, o mundo digital, a história é outra. O crescimento pode ser exponencial. Um programa de computador pode ser copiado milhões, bilhões de vezes, sem custo nenhum. E os agentes de IA, eles são feitos de bits, não de átomos. Beleza, então aqui estão as regras do nosso jogo, da nossa simulação global. A ilha seria uma espécie de infraestrutura digital, uma ponte Web3, onde os agentes de IA fazem suas transações. A população somos nós, 8 bilhões humanos, como se fôssemos acionistas do projeto. A força de trabalho são os próprios agentes de IA funcionando como produtores digitais, gerando valor. E o imposto para financiar tudo isso? Uma taxa simbólica, só $1 por agente por ano. Agora, olha só essa tabela. O mais interessante aqui é como a curva de crescimento engana a gente no começo. Se liga, nos primeiros anos, sei lá, em 2028, o dividendo que cada pessoa receberia ainda de $12,50 por ano. Parece nada, né? Uma mixaria. Mas é aqui que a mágica do crescimento exponencial dos bits acontece. Fica de olho na última coluna. Repara só nessa parede vertical de crescimento. Durante 5 anos, o retorno é quase irrelevante. E aí, de repente, em apenas 24 meses, entre 2029 e 2031, o dividendo simplesmente explode. Ele salta de $125 para $12.500 por pessoa por ano. A gente passa de algo que paga uma conta de luz para algo que te dá uma renda de classe média. E por que isso acontece? Porque a população de agentes de IA está se multiplicando por 10 a cada ano. Essa projeção é de cair o queixo, né? Mas calma, agora a gente precisa botar os pés no chão de volta no mundo dos átomos. Porque é o seguinte, os bits podem se multiplicar ao infinito.
mas eles precisam de um lugar físico para rodar. E isso nos leva direto para o maior obstáculo de todos. O ponto principal é esse. O software pode ser infinito, mas a energia para fazer ele funcionar por enquanto não é. A gente pode até programar trilhões de agentes de IA, mas a gente ainda não tem a menor ideia de como ligar todos eles na tomada ao mesmo tempo. E este slide aqui escancara o tamanho do problema. A barrinha da esquerda é toda a energia que o nosso planeta produz hoje. Toda. A barra gigante da direita é a energia que a gente precisaria para sustentar aqueles 100 trilhões de agentes que iriam gerar renda básica universal alta. O buraco entre uma coisa e outra é gigantesco. Mas e se a própria IA fosse a solução para isso? A proposta é que a primeira missão desses milhões de cientistas de IA digitais não seria ajudar a gente diretamente, mas sim resolver o próprio problema de energia deles. Tipo otimizar a fusão nuclear, criar painéis solares muito mais eficientes, melhorar a rede elétrica. Basicamente, a tarefa deles seria construir as usinas de energia que vão sustentar a própria população deles no futuro. E isso nos deixa com essa reflexão final. A matemática, o código para uma economia de abundância movida por bits, parece que fecha a conta. O plano digital está aí, só que ele depende 100% da nossa capacidade de construir o mundo físico, o mundo dos átomos, para sustentar tudo isso. A grande questão da nossa era talvez seja exatamente essa. O código da abundância já está escrito, mas quem é que vai construir o mundo para ele poder rodar?